Uma semana que os chefes do futebol mundial jamais vão esquecer. Uma ação da Polícia Federal Americana expôs o maior caso de corrupção da história da FIFA. Nossos repórteres mostram os bastidores da operação que prendeu alguns dos principais cartolas do mundo. Entre eles, o brasileiro José Maria Marim. É um escândalo que, pelo visto, está só no começo. Essa é a nossa reportagem da semana. Uma pergunta constrangedora atinge o homem que comanda o futebol mundial. O senhor tem medo de ser preso? Foi neste fim de semana, numa entrevista coletiva, um dia depois de ser reeleito presidente da FIFA. Let's go FIFA! Let's go FIFA! Joseph Blatter esperou um pouco e respondeu: não. Vou ser preso por quê? Arrested for what? Parecem melhores para os cartolas brasileiros. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, saiu às pressas da convenção da FIFA, um dia antes da eleição do novo presidente. Abriu mão de votar e já está no Brasil. Já o antecessor de Del Nero, José Maria Marim, não viu a reeleição de Blatter por outro motivo. Está preso na Suíça. No Rio de Janeiro, a primeira providência foi tirar o nome de Marim da fachada da CBF. Diante das câmeras, um funcionário tira letra por letra. No meio da tarefa, ele para respirar. E o texto que fica por um tempo parece uma piada de mau gosto. Ria, Marim! Além de Marim, outros 6 dirigentes da FIFA estão presos na Suíça e correm o risco de extradição para os Estados Unidos. Nunca se chegou a esse estágio de pessoas sendo detidas, né, de acusações graves, e a entrada do FBI. Novas prisões podem acontecer. Eu acredito que possa até demorar, mas chegará a vez do presidente da FIFA, que é o Joseph Blatter. E o que muda a partir de agora no futebol mundial? E principalmente no futebol do Brasil? Se o governo brasileiro tiver interesse real, agora sim ele abre a caixa de Pandora da CBF e torna público como as coisas acontecem. Transparência, a palavra é transparência. As investigações feitas pelas autoridades americanas comprovaram mais de 20 anos de corrupção dentro da FIFA. Documentos e provas que resultaram nas prisões que escandalizaram o mundo. Direto de Zurique, na Suíça, o repórter André Tal conta os detalhes, os bastidores dessa ação. Zurique é uma das capitais financeiras do mundo. Sede de bancos, sede da FIFA. É um dos lugares mais caros do planeta. O Hotel 5 Estrelas Borrolac fica na área mais nobre da cidade. De um lago de cartão postal, tem diárias que passam dos R$7.000. Os executivos da FIFA chegaram 2 dias antes do Congresso para eleger o presidente da entidade. Mas a semana em um paraíso na Terra se transformou em pesadelo nas primeiras horas de quarta-feira. Os cartolas nem imaginavam que já eram acusados de corrupção pela justiça americana e que iriam para a prisão. A operação da polícia suíça foi sigilosa e muito bem planejada. Os oficiais da paisana chegaram aqui ao hotel de luxo às 6 da manhã. Na recepção se identificaram e pediram a relação dos quartos dos acusados. Um funcionário ligou para os dirigentes e disse que todos teriam que abrir as portas ou haveria uma invasão. Os cartolas só tiveram tempo de trocar de roupa. Depois foram retirados por diferentes saídas e levados direto para a prisão. Uma cena que entra para a história. Um funcionário do hotel ajuda a cobrir o rosto dos executivos com um lençol. Veja como um homem tenta impedir a gravação. A câmera balança. E em seguida mostra o carro já distante.
funcionário do hotel volta com o lençol nos braços. No mesmo dia, as autoridades americanas divulgaram detalhes do escândalo. They corrupted the business of worldwide soccer. Os 7 cartolas presos e outras 7 pessoas indiciadas nos Estados Unidos teriam participado de um esquema que movimentou o equivalente a 470 milhões de reais. Eles faziam acordos com grupos de marketing e mídia para vender os direitos de transmissão dos campeonatos de futebol. Há também a suspeita de que a escolha da África do Sul para sediar a Copa de 2010 envolveu um suborno de 10 milhões de dólares. Os suíços trabalham numa investigação paralela para descobrir se há irregularidades na escolha das sedes das Copas de 2018 na Rússia e 2022 no Catar. A Copa de 2014 no Brasil, por enquanto, não foi citada oficialmente. Os americanos querem que todos os presos sejam extraditados para responder nos Estados Unidos pelos crimes. Nós conversamos com o porta-voz do Ministério de Justiça suíço. Volker Galli conta que a cooperação com as autoridades americanas acontece há meses. No Brasil, com raríssimas exceções, quem compra direitos de transmissão de grandes eventos do futebol é a Rede Globo. Esta semana, a emissora falou sobre isso nos seus principais telejornais. A Globo diz que, sobre as empresas de mídia, não pesam acusações ou suspeitas. Para o jornalista esportivo Cosme Rimoli, as relações entre a FIFA, a CBF, as empresas de marketing e as emissoras que transmitem os jogos ainda precisam ser investigadas a fundo. A TV brasileira que vai transmitir a Copa de 2018-2022 foi escolhida pela FIFA sem haver concorrência nenhuma. Isso não acontece em país algum. E quem trabalha para essa televisão há anos, há décadas, o senhor José Ávila. Ávila teria fechado um acordo de delação premiada com a justiça americana. Ele se declarou culpado e se comprometeu a devolver ao fisco dos Estados Unidos o equivalente a 473 milhões de reais. J. Ávila vive nos Estados Unidos, onde se trata de um câncer. O advogado dele, José Luiz de Oliveira, não aceitou gravar uma entrevista formal, mas por telefone negou os rumores de que o cliente use tornozeleira eletrônica, mas confirmou: J. Ávila não pode deixar os Estados Unidos. Não pode sair dos Estados Unidos, pode? Não, para sair dos Estados Unidos ele vai precisar de uma autorização. A relação promíscua entre empresas de marketing esportivo e os dirigentes do futebol já havia sido denunciada em 2011 em uma série de reportagens da TV Record. No papel, Ricardo Teixeira é sócio de uma empresa que fechou 12 anos atrás. Os jornalistas envolvidos na apuração das denúncias para o Jornal da Record também lançaram em vários países o livro O Lado Sujo do Futebol, com novas denúncias sobre as negociatas de transmissão e de marketing do futebol brasileiro. Ladrão tem que ir para cadeia. Prisões desta semana, o Senado aprovou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre o caso. A CPI do futebol vai acontecer 15 anos depois da CPI da Nike, que não deu grandes resultados. Eu espero que seja o Ricardo Teixeira e o Marco Polo Leonero os próximos dois. Mas se as investigações continuarem como elas têm que continuar, como elas têm que ser, se pode resvalar em muitas outras pessoas que, independentemente, estão dentro hoje do futebol brasileiro, podem pagar por algumas coisas que fizeram. A Polícia Federal Brasileira também promete apurar as denúncias e já fez uma vistoria na empresa de marketing esportivo de Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo. Ricardo Teixeira permanece recluso.
e colocou à venda uma mansão nos Estados Unidos avaliada em 22 milhões de dólares. Na última sexta-feira, Marco Polo Deonero comentou a operação policial do FBI e garantiu que fica no cargo. Renúncia não existe comigo. Mesmo porque não há nenhuma razão para que eu venha a renunciar. Os advogados de José Maria Marim devem pedir à Justiça Suíça para ele ficar em O FBI, na investigação, manda um recado irônico para os cartolas brasileiros. Tchau, tchau, Marim. Senhor Deonero, eles vão atrás de você.